Olá, meus aluninhos. Então, conforme dito na aula passada, em julho a gente vai fazer essas revisões por capítulos. Na aula passada nós vimos o E4, né? Nós vimos um pouquinho das preposições, at, in, on, e o past perfect tense, ok? Espero que tenha ajudado vocês a entender melhor o past perfect, né? Vendo ele através de textos. Aí agora a gente vai dar uma olhada na voz passiva. O E5 ele teve conteúdos bem pesados, né? A gente viu a voz passiva que ela tem uns detalhes que pesam muito na compreensão. E as preposições by, for e till. Por que elas são pesadas? Porque diferentemente do at, in, on, que são as mais comuns, né? Tanto que se você for procurar preposições no Google, at, in, on são as que mais aparecem, porque elas são as mais utilizadas realmente. E aí o by, o for e o till, eles também são utilizados como preposições de lugar, preposições de tempo e outros tipos de preposições, só que eles também têm usos únicos. Tá? Que não funciona exatamente como preposição de alguma coisa, mas ele ainda assim está sendo uma preposição. E isso muito nos interessa porque vocês vão ver todas essas facetas das preposições em textos. Então, vocês precisam, ao menos, conhecer e saber reconhecer, mesmo que se sintam inseguros em reproduzir. Mas vamos por partes. Vamos começar com a voz passiva. Pois bem, no decorrer desse handout, eu dei exemplos e eu sublinhei, né? Por exemplo, eu falo aqui, a voz passiva é usada frequentemente. Então, esse é usado, ele é um exemplo da voz passiva na nossa língua, o que por acaso também é muito próximo da utilização deles em português, que é o verbo ser ou estar, que em inglês é o verbo to be, e o verbo no particípio passado. O nosso verbo aqui está no particípio passado, ele está terminando com ada, né? E no inglês tem aquela regrinha da terceira forma dos verbos, ok? Então, essa frase, ela está na voz passiva. A voz passiva é utilizada frequentemente. Eu estou enfatizando o meu objeto de interesse, que é a voz passiva, deixando ela na frente, tá? Como seria na voz ativa? Nós usamos frequentemente a voz passiva. Tá? Esse seria um exemplo de voz ativa. Eu deixo a ênfase, o foco, o que vem primeiro aí é o sujeito, né? Nós usamos frequentemente o quê? A voz passiva, que vem no final com pouca ênfase. E é diferente de eu colocar esse nosso objeto, né? O que estava lá atrás, eu coloco ele na frente da sentença, que é a voz passiva, e eu digo, a voz passiva é usada frequentemente. Alright? Então, vamos ver. Eu trouxe um pequeno texto, um parágrafo de texto a respeito do Taj Mahal e nós vamos ver ele meticulosamente em um slide, tá bom? Eu coloquei da mesma forma que eu fiz na aula passada, o texto com a tradução e os usos, tá? E eu vou explicar aplicado a esse parágrafo, ok? Vamos lá. Pois bem, o texto que está aqui é idêntico ao texto que está lá no handout, ok? Então, the Taj Mahal was built in 1631 by Shah Jahan. Eu não sei como é que se pronuncia esse nome, tudo faz, tá? Então, the Taj Mahal was built, esse was built é a voz passiva. Eu tenho o verbo to be no passado e tenho o verbo principal no particípio passado, auxiliar to be, principal no particípio passado. Então, o Taj Mahal foi construído. Então, toda sentença que você vê, foi feito isso, ou foi construído, foi cantado a música no show ontem. Okay? Isso é a voz passiva, e a gente utiliza isso extremamente em todo lugar. Então,
O Taj Mahal foi construído em 1631 por Shah Jahan. He dedicated to his wife who has died. Ele dedicou a sua esposa que tinha morrido. Agora, uma coisa que eu não falei antes é as preposições que nós já vimos. Eu coloquei na cor azul escuro. A voz passiva, coloquei nesse azulzinho mais claro, bonitinho. E as preposições que nós estamos vendo agora, eu coloquei em laranja. Só para dissociar e para que vocês reconheçam também que nos textos a gente vai usar diversas preposições o tempo todo. Não existe um texto sem preposição. Alright? Então, voltando um pouquinho, porque eu não expliquei o by. In 1631, by Shah Jahan, por Shah Jahan. Então, quando eu tenho a voz passiva foi construída e em seguida eu tenho por não sei quem, tá? Seja ele quem for, essa que é quase uma autoria, ele é o agente da voz passiva. Por que agente? Porque foi ele quem fez. Tá? Foi ele quem produziu a ação, ele quem performou a ação. Mas ele vem no final porque ele não importa, eu quero saber do prédio. Ok? Então, voz passiva, agente da passiva, todo esse by. Eu vou colocar aqui sublinhado. Agente da passiva, ok? He dedicated to his wife who has died. Aqui a gente tem o nosso present continuous, o present perfect, o present continuous. Ok, mais uma vez. He dedicated to his wife who has died. Tá? Aqui nós temos o nosso present perfect, que nós vimos lá na primeira unidade, has died, que tinha morrido. Parece passado, mas não é aquele jeitinho do present perfect que deixa a gente louco para tentar entender. Então, ele o dedicou, he dedicated to his wife. Tá? Ele dedicou a sua esposa. Nós vimos isso nas aulas do By For You, atrás, em que falava, né, que quando você faz algo para alguém, não é por alguém, tá? Quando você faz algo para alguém, quando você dedica para alguém, você fez para alguém, você vai usar o to. Mas se você fez por alguém, você usa o for. Tá? Inclusive, na nossa língua tem essa mudança, então parem e pensem antes de utilizar. 1,000 elephants were used to carry the materials that were needed to complete the building. So, 1,000 elephants were used to, esse were used, foram usados, que está na voz passiva, e aí, to. Esse to aqui, ele vem no sentido de para carregar. Que é o uso da nossa preposição, né? Ele não está aqui como para transformar esse verbo no infinitivo. Não é, ok? Ele é de fato uma preposição. Então, para carregar os materiais que eram necessários, that were needed to complete the building. Se eu quisesse ir um pouco mais longe, eu já começaria falando aqui dos relative pronouns, né? Olha aí, vejam o that. Tá? É um exercício que eu preciso que vocês façam, tá bom? De vocês pegarem um texto e identificar o que vocês estão aprendendo, porque o aprendizado não se trata só de olhar sentenças, tá, meus amores? Então, 1,000 elephants, 1.000 elefantes foram usados para carregar os materiais que eram necessários para completar o prédio. Ok? To this day, the Taj Mahal is considered to be one of the most beautiful buildings in the world. Então, to this day é o mesmo que dizer até hoje. Até esse dia,
Imaginem que tem aqui from. Se a gente fosse utilizar o from aqui no começo, a gente colocaria from 1631 to this day, daquele dia de 1631 até hoje, o Taj Mahal é considerado um dos prédios mais bonitos do mundo. Então, is considered voz passiva. Porque eu estou o tempo todo aqui reforçando o Taj Mahal. A minha ênfase é no prédio, é no Taj Mahal, e não em como ele foi construído. Ok? Ok. É considerado um dos mais bonitos prédios em todo o mundo. In the world, it will be one of, que eu acredito que vai ser na próxima aula do dia 28, que nós iremos ver o of, que na verdade se pronuncia of, tá? To be one of the most beautiful buildings in the world. The white walls of the monument are covered with precious stones. As paredes brancas do monumento estão cobertas de pedras preciosas. Are covered. Estão cobertas. Ele é também a voz passiva. Okay? Em inglês, claro. It is visited by 4 million people every day. Ele é visitado por 4 milhões de pessoas todos os anos. Então, it is visited, ele é a voz passiva, by 4 million people, é o agente da passiva, tá? By 4 million people, agente da passiva. Ele é visitado por 4 milhões de pessoas todos os anos. Some people are worried that the Taj Mahal will be damaged one day because of air pollution. The dust in the air has already changed the color of the building. Então, algumas pessoas estão preocupadas que o Taj Mahal será, tá? Ele é o futuro simples com will, então ele será danificado um dia por causa da poluição do ar, because of air pollution. The dust in the air has already changed the color of the building. A poeira no prédio já modificou. A poeira no ar já modificou a cor do prédio. Ok? Porque o Taj Mahal é de marble. Marble é... Esqueci que pedra é essa. É mármore, né? Então, mármore. É de mármore e a poluição do ar tá manchando. Vocês sabem que o Taj Mahal ele é totalmente branco, né? Então, as pessoas estão preocupadas que o Taj Mahal será danificado um dia por causa da poluição do ar. E ele já está com a cor modificada. Então, they are looking for ways to protect the famous monument so that air pollution won't destroy it in the future. Veja quanta voz passiva aqui nós temos, é super comum, tá? Então, algumas pessoas estão preocupadas, relative pronoun, algumas pessoas estão preocupadas que o Taj Mahal será danificado um dia por causa da poluição do ar. 2 exemplos de parecer voz na mesma sentença. It is visited. Esse it, ele pode vir assim, ou ele pode vir desta forma, abreviada. It is visited by 4 million people every day. The white walls of the monument are covered with precious stones. Uma voz passiva seria: pedras preciosas estão na parede desse monumento, por exemplo. Tá? Mas aqui eu estou dando ênfase às paredes e não às pedras preciosas. As paredes do monumento estão cobertas de pedras preciosas. Aqui eu poderia dizer que 4 milhões de pessoas visitam, voz ativa, o Taj Mahal todos os anos. Mas a minha ênfase o tempo inteiro nesse texto é Taj Mahal, Taj Mahal, Taj Mahal. E por isso eu vou utilizar a voz passiva, porque só utilizando ela é que eu vou
deixar esse objeto na frente, tá? Ele é o objeto da sentença. E só com a voz passiva eu consigo colocar esse objeto na frente. Tá? Então, é visitado por milhões de pessoas e não milhões de pessoas visitam o Taj Mahal todos os anos. Em cima, fazendo essa retrospectiva, aqui ele fala: The Taj Mahal is considered to be one of the most beautiful buildings. Se fosse na voz ativa, seria um dos prédios mais bonitos no mundo todo, é o Taj Mahal. Isso é a voz ativa. Mas, mais uma vez, eu pego ele de lá do final da sentença e coloco ele no começo, porque é o que eu quero dar ênfase maior. Então, The Taj Mahal is considered. E não uma das mais belas monumentos do mundo todo, o Taj Mahal. Ok? Aqui ele é um exemplo de voz passiva. Assim, ele vem aqui em duas sentenças numa mesma... não é duas sentenças, são duas orações numa mesma sentença, mas porque esse daqui, ele é o que a gente chama de relative clause, porque nós estamos utilizando o that. Então, 1000 elefantes foram utilizados para carregar os materiais. Que materiais? Os materiais que eram necessários para completar o prédio. Ok? Então, nessa primeira oração, nós temos a voz passiva, 1000 elefantes foram utilizados e não para carregar os materiais, usaram 1000 elefantes. Isso seria a voz ativa, mas mais uma vez, eu sempre faço esse jogo para utilizar a voz passiva. Claro que, mais uma vez, a voz passiva ela é muito espontânea. Okay? Eu queria que vocês prestassem atenção em textos que vocês tenham escrito em algum momento e vocês percebam a utilização da voz passiva. Porque a gente utiliza mesmo quando a gente não quer dar ênfase. E foi por isso que eu falei no começo, na primeira aula sobre a voz passiva, que muitos professores consideram ela como um erro. Porque a gente utiliza tão indiscriminadamente que é até cansativo. Por exemplo, o texto ele foi modificado para ficar na voz passiva para dar essa aula. Mas um texto normal ele não vai ter tantos assim, tá? A não ser que ele tenha sido escrito num contexto informal. Por exemplo, quando nós estamos mandando textos para alguém, né? Textos, eu quero falar mensagens de WhatsApp, por exemplo, tá? Que é super informal, então a gente acaba utilizando a voz passiva. E até os pequenos textos que a gente vai treinando para fazer um texto mais acadêmico. Nós também exageramos na voz passiva. Mas é isso que eu quero que vocês foquem, tá? Eu vou ter sempre o verbo to be em qualquer tempo verbal, e eu sei que isso pode ser um pouco complicado, mas é isso, e o verbo no particípio passado. Ok? Vamos voltar lá para o handout. Pronto, aqui no handout, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Tem o texto, só que sem a tradução. E eu coloquei 2 pontos para que vocês prestassem atenção, né? Que a gente forma o verbo to be com o verbo to be. Que a gente forma essa voz passiva com o verbo ser, né? E em inglês é o verbo to be. E no exemplo em português, foi a mesma coisa que eu tinha falado no início, né? Utilizamos ela, utilizamos usada. E no decorrer do texto a gente viu isso muito, né? Foi construído, foram carregados, é considerado, é visitado e será danificado. Voz passiva, ok? E aí as preposições by, for e till. Mais uma vez, no texto a gente viu, né? Inclusive eu coloquei em laranja para vocês prestarem atenção. E agora a gente vai dar uma olhadinha. Da mesma forma que eu utilizei com waiting on, eu dividi em preposição de tempo e preposição de lugar. Acontece que ele tem uns detalhezinhos e eu tive que colocar aqui por fora, tá? Mas permanecem também como preposições de tempo e de lugar. Então, com o tempo, nós vimos no texto um exemplo claro com o till, que foi o till this day, aqui.
To this day, the Taj Mahal is considered one of the most beautiful buildings. Então, to this day, até hoje, ele é o to como uma preposição de tempo, tá? Inclusive tem no módulo de vocês, ele lá no finalzinho, o to como uma diminuição de until, que é o até propriamente dito, tá? Ao pé da letra. Ao pé da letra, until significa até. Mas a gente utiliza eu, que dá no mesmo. Então, to this day. E aí tem como preposição de tempo o by, que não tá lá, tá? Não está no texto. The best time to visit is early morning, so we should get there by 6 a.m. Tá? There é o Taj Mahal, ok? Então, o melhor momento para visitar é de manhã bem cedinho. Então, a gente deveria estar por lá por volta das 6 horas. Get there by 6 a.m. Tá? Então, nosso by é o por volta. Ok? By 6 a.m. por volta de 6 horas da manhã. Não estou dizendo que a gente vai estar lá às 7, às 6. A gente faria isso se fosse o Taj Mahal abre às 6 horas da manhã, e aí seria at. Tá? Mas como eu estou deixando aqui em aberto, a gente deveria chegar lá por volta das 6 horas, eu uso o by. I stayed at Agra for a whole week, the best trip ever. Então, eu fiquei em Agra por uma semana inteira, tá? For a whole week, é uma proposição aqui de tempo, porque eu estou determinando o período em que eu fiquei. Vocês viram o for como determinante de período no present perfect tense. Vocês lembram disso? Retornem lá. Mas como preposição de lugar, veja só. Let's go lunch at that place by the river. Vamos almoçar naquele lugar perto do rio, tá? Preposição de lugar aqui, o by, ele significa próximo, perto, por ali, sabe? A gente, no nosso português bem informal, a gente por ali no rio, que é o perto. Então, let's go lunch at a place by the river. My family and I are planning to go to India next year. Minha família e eu estamos planejando ir para a Índia. Go to India next year. Veja o to aí como preposição do lugar, ele indica um movimento. Lembra que eu falei disso diversas vezes nas aulas da preposição? O to indica um movimento. Vou para algum lugar. I'm going to your house. Então, movimento, eu me desloquei de um local para o outro. Tá? E aí, o for não é utilizado como preposição do lugar. Tá? Ok, então, as outras formas da preposição, como é que a gente utiliza? A gente vai utilizar o by como agente da voz passiva, eu já mostrei. Tá? Isso acontece em português também. Olha, quando não for possível fazer a versão de português para inglês, eu vou falar da mesma forma que eu falei que no Present Perfect não existia tradução direta. Tá? Eu não tenho como prever isso. Existe sim uma certa elaboração, tá? Antes de utilizar. Mas a voz passiva, o Past Perfect, é da mesma forma que é utilizado em português. Então, não tente dificultar o processo. Vejam como é que a gente usa na nossa língua. E aí você só passa para o inglês. Alright? Então, o Taj Mahal foi construído em 1631 por Shah Jahan. Esse by Shah Jahan já está passiva, da mesma forma que eu falei quando eu estava no slide. It is visited by 4 million people every year. Eu também falei sobre isso no slide, né? O by 4 million people, ele é o agente da passiva. Que é diferente de quando você indica autoria. Por exemplo, For Elise was composed and performed by Ludwig Beethoven. Ok? Então, aqui eu estou dizendo que a música
é de piano, né? For Elise, ela foi composta por Beethoven, ok? Então, isso sim é quando eu indico a autoria, não aqui. Mesmo que pareça, mas não foi ele que mandou construir? Ah, meu amor, mas perceba que aqui eu tenho uma voz passiva, tá? Mas você diz, essa daqui também tá na voz passiva. Só que eu tô tratando aqui de algo que realmente foi feito por essa pessoa, ok? Taj Mahal botou bloquinho por bloquinho para construir o Taj Mahal. E por isso que aqui era voz passiva. A gente era voz passiva. E aqui ele é a autoria. Right? Então aqui no 3, a gente utiliza o by para dizer como algo é realizado. Tá? E para isso nós iremos lidar com meios de comunicação ou de transporte. To reach Agra by road, you can hire a taxi car or bus. Tá? Então, para chegar em Agra pela estrada, você pode contratar um táxi ou um ônibus. Ok? Então, by road, pela estrada. E I'll send you your ticket by mail. Eu vou enviar o seu ingresso por e-mail. Então, by mail, by post office, que é os correios, né? By post office, by fax. Também eu vou utilizar by. Alright? E aqui, by bus, by car, by airplane. Okay? Qual for o meio de transporte, você utiliza by. Ok? E para indicar o benefício de uma ação, a gente utiliza o for. She said she would do it for me. Ela disse que faria isso por mim. Diferente de para mim, que aí seria o to. Ok? Então, quando alguém faz algo por você, você utiliza o for. Mas se fez algo para você, né? Aí seria o to. E é isso, né? Ou quando você faz algo para alguém. He dedicated to his wife who has died. Ele dedicou a sua esposa que tinha morrido. Ok? Então, as proporções eu acredito que seja simples. O que vai pesar um pouco é a voz passiva. Mas eu quero que vocês foquem na estrutura da voz passiva. Vejam essa voz passiva em português. E façam essa versão sim, que podem ajudar a fazer a versão. Porque é a mesma coisa, é a mesma estrutura e é a mesma regra. Ok? Então, estudem, vão na fé, tá, meus amores? Não tem nada assim, eu sei que pode ser um pouco complicado, mas procurem outros livros, procurem outras informações a respeito de qualquer coisa que possam te ajudar com coisas a mais, tá? Qualquer literatura a mais é sempre bem-vinda em qualquer coisa que vocês vão estudar, ok? Então, vamos dar uma olhadinha agora nas questões que vocês vão responder. Ok, então essa daqui é a atividade que vocês vão ter que responder, tá? Qual o seu nome? Coloca seu nome aqui. Qual das sentenças abaixo está na voz passiva? Então, dê uma lidazinha. Veja se vocês conseguem identificar as estruturas. Retornem para aquela aula que nós estudamos realmente a voz passiva, né? E identifique aqui qual aqui está, tá? 3 aí não estão, 1 está. Então, na segunda questão, Blake gave a gift to Crystal. Choose a alternativa. Escolha a alternativa que contém a voz passiva para a sentença, tá? Essa sentença na voz passiva, como é que ela ficaria? Assinale. Na terceira questão, tem aqui um comic strip. E aí tem para você transformar a última sentença de Calvin, que é and it will tell me answers in the third frame, que é esse daqui, tá? I'll put it on my desk and it will turn and will tell me answers. Transformar essa sentença na voz passiva. Como é que ela ficaria? Assinale e prossiga. Jeremy Wendell is a very wealthy man. Nobody knows exactly how much money he has, but some people believe he has billions of dollars. E aí fala, existe uma estrutura da passive voice ou voz passiva comumente usada em notícias, relatórios ou estudos acadêmicos, que equivale à indeterminação do sujeito em português.
E aí você escolhe aqui qual a melhor alternativa que expressa a ideia acima, tá? Que é a voz passiva utilizada em notícias, ou estudos acadêmicos, que equivale à indeterminação do sujeito em português. Sinal é. Na próxima questão, prepositions. Então, escolha a opção que melhor completa as sentenças. They had gone, a quiet place, the ghost appeared midnight, heaven holds a place, those who pray. Escolha e prossiga. Which one of the sentences is incorrect? Então, tem aqui 4 sentenças e qual das sentenças está errada de acordo com as preposições que nelas contém. E, por fim, qual preposição completa os espaços, o gasp? Gasp são esses espaços em branco, tá? Então, qual preposição completa o espaço corretamente? Então, eu tenho aqui by for to, hey, I'm gonna do it, nananã. É by sure, for sure ou to sure. E assim sucessivamente até a última sentença. Por fim, você vai submeter. Ok? Então, é isso. Fiquem aí para ver a correção da aula passada. Ok, esse daqui foi o formulário da aula passada, revisando o E4. Você responde qual é o seu nome e aí qual opção melhor completa a sentença he lives. Eu usei essa frase idêntica na aula de Passive Voice. Idêntica, sem tirar nem pôr. He lives in São Cristóvão, porque quando você usa em cidades, você utiliza o in. E quando eu falo de ruas, eu utilizo o on. Então, eu vou procurar aqui o in e on, que é a letra D. Ok? Então, he lives in. Inclusive, no final do handout da aula passada, tinha lá a imagem com at in on. E ele tinha aqui para cidades, eu utilizava o on. Que para ruas, que para cidades utilizava o in e que para as ruas utilizava o on. Então, ainda tinha essa, né? Caso vocês não tenham lembrado ou não tenham ido para a aula da Passive Voice em que eu utilizei essa sentença. Prosseguindo. On Wednesdays we wear pink. Tá? Se alguém teve a curiosidade de olhar no módulo de vocês, tem lá que antes de dia da semana, quem olhou também nas aulas que estão aqui na plataforma do Passive Voice, viu que em dias da semana utiliza o on, e na revisão eu também falei que antes de dia da semana a gente utiliza on. Então, on Wednesday, às quartas, nós usamos rosa. Nas frases, I hadn't brought my ticket e had already finished playing, os dois verbos estão no Past Perfect Tense, é o tempo verbal que nós estamos estudando e é a revisão que nós estamos fazendo. Né? Se vocês só seguissem por essa linha, já marcaria Past Perfect Tense. Mas, quando a gente usa had e usa o verbo, a terceira forma do verbo, é Past Perfect Tense. Had, finished, Past Perfect Tense. Ok? Por estrutura e por caracterização da revisão, que é do Past Perfect Tense. Então, letra B. Yeah, but when I finally got home, my mother will leave. Quando eu finalmente cheguei em casa, minha mãe vai sair. Ou quando eu finalmente cheguei em casa, minha mãe já tinha saído. Qual que seria? Nós estamos falando aqui de Past Perfect Tense, então had already left. She's always late. That is, she's never on time. Inclusive, eu falei isso na aula. Tá? Eu falei na aula passada, on time. Sempre vai ser on time. Eu ainda frisei. Então, she's never on time. Escolha a opção com a resposta correta. Roberta, nós estamos estudando o quê? Past Perfect Tense. Então, se eu peço para completar, eu peço para completar no Past Perfect Tense. Então, to not complete, a forma dele no Past Perfect só pode ser hadn't completed, letra B, e hadn't completed, letra E. E aí vai determinar a segunda, my boss, to ask me to fulfill a report. So, a letra B, o asked, não está no Past Perfect,
mas na letra E ele está. Dois complementos no past perfect. E aí, Rafaela's wedding was... Eu falei que noon era meio-dia. E na aula eu falei que para horas a gente utiliza at. Então eu tenho aqui letra B ou letra E. Um dia chuvoso é in. Então, Rafaela's wedding was at noon in a rainy day. Assistir o vídeo era opcional, vocês poderiam passar. E aí, qual das alternativas abaixo não está no past perfect tense? Vocês identificam aqui. Quando Andrew chegou no café, a garçonete já tinha preparado. Check. Andrew changed his shirt because he had spilled coffee on it. Checked. Margaret fired Bob because he hasn't asked Frank to do over. Hasn't? Isso é present perfect tense, porque se fosse past perfect tense, seria had. Ok? Então, eu já marco isso aqui de cara. Eu dou uma olhada só pra, né? Bob shouted to Margaret because she had fired him. Ok? And Margaret's parents had died, so she couldn't tell them about the wedding. Então, letra C é a correta. No final, vocês tinham que responder isso daqui. Uma bobagemzinha e submit. Espero, do fundo do meu coração, que vocês tenham acertado. Eu não utilizei nada de novo, só utilizei sentenças das quais vocês deveriam, ou supostamente deveriam estar acostumados, porque já tinham visto em aulas anteriores. Mas é isso, fica a dica para vocês nessa aula, tá? A revisão é para vocês revisarem todo o conteúdo. Então, voltem nas aulas. Leiam os textos no módulo de vocês e consultem literatura, outros tipos de literatura a respeito desse assunto. Ok? Então, grande beijo. Até dia 28. Tchau, tchau.